Tudo ótimo. E Pronto. tu? Também está tudo ótimo, muito bem-vinda. Fiquei muito contente por teres aceito o convite. E hoje vamos falar um bocadinho de psicologia, PNL, hipnose e como é que tu combinas as várias vertentes. Vou só dar um bocadinho, um pequeno historial, como é que nós nos conhecemos, não é? Sim. Fizeste uma formação comigo há 2 anos, vai fazer 2 anos de novo código. E pronto, e já tinhas feito algumas formações na área do coaching e também de outras de PNL, acho eu, e também depois a posteriori é que foste fazer de hipnose. E o convite aqui também passa por tu explorares e partilhares connosco qual é a tua experiência, primeiro como psicóloga, né, porque foi a tua formação académica, e depois foste buscar outras ferramentas que calculo que neste momento utilizas nas tuas sessões de psicologia, psicoterapia. E como é que o que é que sentiste que, não sei se, e corrige-me se eu estiver errada, se sentiste falta de algumas ferramentas em termos práticos e o que é que tu foste buscar nas outras áreas para então conseguires então desenvolver as tuas consultas de psicoterapia, de psicologia. E também podes começar por falar um bocadinho sobre ti. Sim, ok. Obrigada, Cati. Então, tu já me apresentaste, o meu nome é Inês Souza, sou psicóloga, faço hipnose clínica, sou coach também. E, de facto, tudo começou pela psicologia. A minha formação de base é essa, que terminei em 2013, salvo erro. Já lá vai um tempinho. E engraçado que eu terminei o curso e tive sempre sede de mais, de procurar mais, de saber mais, não só para mim, claro, para usar comigo, mas também para melhor ajudar quem me procura, não é? E então começou aí, eu tirei formações mesmo, sério, Como eu te percebo. das mais variadas áreas. Eu sou também consultora em Feng Shui, eu também estudei Reiki, mandalas terapêuticas, portanto, muita coisa mesmo. Eu fui sempre estudando, sempre fazendo formação. Acredito que... És curiosa? Sim, sempre muito curiosa e acredito que vou fazê-lo até ao fim dos meus dias, porque há sempre mais a saber, há sempre mais para conhecer e, portanto, aprender até morrer, como se costuma dizer. Sem dúvida alguma que de todas as formações que eu fui fazendo, a de PNL, recordo-me perfeitamente que foi a que mais me impactou. Mesmo. Okay. Claro que eu adorei o meu curso de psicologia e é uma base fundamental. Sim, Claro plenamente de acordo. Sim, no entanto, é como tu estavas a dizer, eu senti a necessidade aqui de algo também mais prático, mais técnicas, mais ferramentas, porque cada pessoa é uma pessoa e o que funciona com uma não é o que funciona com outra. O que funciona comigo não é o que funciona com as outras pessoas. E lembro-me que realmente a PNL foi a primeira. Primeiro eu fiz PNL, só depois é que fiz o coaching. E foi assim uma abertura, o sair da caixinha. Eu estava muito na caixinha e foi completamente uma expansão enorme de consciência. Foi a que mais me impactou, pronto, a que me fez olhar para mim de forma diferente, olhar para os outros de forma diferente e também trabalhar de forma diferente lá está, no trabalho, na parte profissional. E em termos das sessões, sim, falaste que também aplicaste em ti e conseguiste compreender um bocadinho melhor qual era o efeito que tinha em ti. E em relação às sessões em termos práticos, qual foi a dinâmica que tu começaste a explorar com as sessões, nas sessões de psicoterapia?
Olha, comecei a explorar muito os princípios da PNL, que eu acho que são assim qualquer coisa de maravilhoso que se devia dar nas escolas, desde logo. Se devia ensinar. E parece simples, quem já fez PNL ou quem conhece um bocadinho, parecem coisas, pronto, são princípios, são pressupostos, são coisas, ideias, não é? Simples. Que são E são úteis. simples, úteis, são simples, na prática, não necessariamente fáceis de implementar. Mas uma vez, é como eu costumo dizer, primeiro estranha-se, não é? E depois entranha-se. Uma vez que a pessoa compreende aqueles conceitos e pensa, e se eu começar a agir com base nisto? Vou experimentar. É uma sugestão, não é? Vamos experimentar. E de facto muda muita coisa. Há imensas lutas que nós deixamos de travar, simplesmente, não é? Porque vamos pegar no princípio, logo no primeiro, não é? O mapa não é o território. Sim. Então há imensas lutas que tu já não vais travar, porque é uma questão de Sabes que a outra percepção. pessoa, exatamente, e que a outra pessoa tem outro mapa. Acho que para mim o pressuposto que mais me impactou e é aquele que estou sempre a repetir com alguma regularidade é o não existe falhanço, só existe feedback. Feedback, e se olharmos para as situações ok, aquilo é um resultado, quer esse resultado? Não, então muda, faz algo diferente. Quer aquele resultado? Sim, então mantém. E então esse para mim foi bastante impactante na forma como lido com o erro e com o falhar. E que fez todo o sentido, que é simplesmente um feedback. O que é que fazemos com esse feedback é que vai ditar a forma como lidamos com a questão. Esse para mim foi o pressuposto da PNL que mais me marcou. Sim. E pronto. E depois fizeste a de PNL, o base, não é? Depois continuaste, foi o onde eu te clássico, conheci. sim. Depois foi onde eu te conheci, foi dar um workshop ao Porto de novo código, foi o único workshop que eu dei no Porto. E foste lá parar, e depois foi engraçado que tu abordaste-me para dar o novo código em Guimarães, para fazermos um grupo de pessoas para dar o novo código em Guimarães. Sim, porque eu fiquei apaixonada pelo novo código, quer dizer, o PNL já tinha sido assim, uau, adorei isto, faz mesmo muito sentido. E aquele workshop de novo código, eu fiquei, eu tenho que aprender isto. Lá está, aquela curiosidade de querer mais e pronto, e claro que sim, foi espetacular. Foi outra formação que... E como é que utilizas em termos práticos? E para quem nos está a ouvir pela primeira vez o que é o novo código e da PNL, né? O novo código é a vertente criada pelo John Grinder e pela Carmen Bostack Sinclair, que foi a vertente mais depois do John Grinder ter separado do Richard Bandler. O John teve a necessidade de criar algo que fosse mais focado no sentido de autoaplicação, para haver mais escolhas e que a pessoa não houvesse imposição de conteúdo, não há necessidade de contar a história. Como é que tu sentiste isto nas tuas sessões? Porque a psicoterapia baseia-se bastante na parte da história, não é? Ir muito ao passado. Sim. Eu vou combinando, sabes? Também depende também da pessoa. Depende da pessoa, nós vamos analisando isso, não é? Normalmente na primeira sessão, naquela anamnese, já recolhemos ali imensa informação. E claro que existe muita história, existe muitos porquês na psicologia, na psicoterapia. A certa altura, e quando eu acho que há abertura para isso e quando faz sentido, não é? Nós vamos percebendo, introduzo alguns exercícios do novo código. Inicialmente, e acho que algumas pessoas que já fizeram comigo ficam assim, de género, isto é muito louco. O que é que ela está para aqui a fazer? Percebo, não te preocupes, eu percebo. O que é isto? De género, eu não entendi nada do que aconteceu aqui, e eu normalmente digo, tranquilo, não é para entender,
o importante é que o teu sistema, o teu inconsciente, ele entende. E acontece, é mesmo como tu estás a dizer, zero imposição de conteúdo, é muito limpinho, é tão limpinho, que as pessoas, quando melhoram, quando resolvem alguma Questionam. questão, não associam a exercício. Elas não se lembram assim, será que foi aquele exercício estranho e louco que eu fiz? Não, porque acontece tudo muito naturalmente. Sim. E é tão limpo que nós às vezes nem temos, no fundo, os créditos. Nem se lembram. Nem Sim, se sim. lembrou. Nem se Sim. lembrou. Se tivesses que apontar uma diferença, por exemplo, entre a PNL, seja o clássico, seja o novo código, e a psicoterapia, qual seria a principal diferença? Olha, eu acho que é mesmo essa dos porquês. É a história, não é? Uhum. E a diferença entre o porquê e o como. O porquê remete-nos para uma história longa, sem fim, e vamos divagar imenso. As pessoas que não me levem a mal no que eu estou a dizer, Que é mas é muito normal, que é isso. normal, que é Sim, normal. Há pessoas, e posso dar um exemplo prático meu, há pessoas que têm necessidade de falar, de falar, sim, querem sim. simplesmente desabafar. E, por exemplo, há outra, eu tive a semana passada a trabalhar com uma miúda que não queria falar sobre o assunto, não queria falar sobre o assunto e fiz só o jogo. Ela sabia qual era a situação, claro que eu sabia o assunto, eu sabia do que é que se tratava. Só não exploraste. Não explorei, também, porque ela não queria. Eu até recordo-me quando eu lhe disse: Olha, vamos fazer algo sobre esse assunto. E inicialmente ela até ficou um bocado tensa, com os olhos arregalados, a olhar para mim, tipo, não quero. E assim, podes estar tranquila comigo, pelo menos agora, neste momento, não precisas de falar sobre o assunto se não quiseres. E fiz o jogo e foi engraçado que ela depois conseguiu, a miúda conseguiu dar a volta à situação tranquilamente, sem ter a necessidade de falar. E, por exemplo, tenho outra cliente minha que às vezes a sessão dura 2 horas. E se tu me Porque tem mais perguntares necessidade. quanto tempo é que ele demora a aplicar uma técnica, ou quanto tempo é. Muito pouco tempo. 10 Muito minutos. pouco tempo. Muito pouco tempo. O que acontece depois é, como ela tem a necessidade de falar, e eu até gosto com ela e digo: olha, isto é só para dizer que isto não é uma ação típica minha, mas podes falar o que tu quiseres, estás à vontade. Porque ela utiliza aquela ação naquele momento para tipo. Deitar tudo cá para fora, que é legítimo, e é Sim, como tu dizes, depende da pessoa, depende da situação e depende daquilo que se está a trabalhar especificamente, não é? sim, sim, sim. E sem dúvida que isso também é importante. Nós precisamos de falar. Eu, às vezes, também preciso de falar, de desabafar. Às vezes é uma forma de nós colocarmos aqui fora o turbilhão todo que está aqui dentro. Só ao fazermos isso, às vezes vai clarificar muita coisa. E a pessoa Mas a até grande. fica mais leve. Sim, sem dúvida. Mas então, como eu te estava a dizer, a grande diferença é essa, entre o porquê e depois o como. O como já nos remete para uma estrutura mais específica, não é? Quando eu digo, mas porquê que eu fiquei assim? Vou-te contar uma história, não é? Eu vou contar uma história a mim mesma. Agora, se eu pergunto, como é que eu fiquei assim? Eu vou começar a seguir aqui uns passos. Olha, eu comecei a pensar nisto, depois comecei-me a sentir assim, depois, não é? E Então, como o é que, como, e se tu quiseres, como é que tu sais daí, não é? Se for uma exatamente, escolha. Se for uma escolha. exatamente, exatamente. Também sei que tens formação em hipnose, que Sim, é. Ok. Queres também falar e explorar um bocadinho sobre isso e também qual é a diferença? Eu, por exemplo, uma das coisas que eu sinto mais fácil de utilizar agora que muito trabalho em online, por exemplo, eu tenho alguns desafios quando estou a fazer uma ação online em fazer um jogo de novo código. Consegui adaptar o Breath of Life, a respiração, né? Isso eu consegui adaptar e mais os sinais também consigo fazer. Agora, outros não tenho, ainda não testei tudo. Agora, tenho a nítida sensação que o online, o que ajuda bastante
é a parte linguística e a parte da hipnose e os comandos hipnóticos. Como é que tu utilizas e como é que tu exploras isso? Online funciona igualmente bem. A hipnose, não é? O novo código é mais desafiante, é verdade. Sim, porque há coisas que só dá para fazer mesmo de forma presencial. Na hipnose funciona super bem, sendo que o novo código também é aqui uma ferramenta excelente para nós acedermos ao inconsciente, não é? De uma forma limpinha, clara, sem a pessoa saber o que está a acontecer, etc. Isso é bom. A hipnose também tem imensos benefícios em imensas questões, stress, ansiedade, medos, traumas, enfim. Aqui utilizamos um processo diferente, não é? Entramos num estado de transe hipnótico. Isto é um tema que é um bocadinho ainda desconhecido, ou eu diria com algum preconceito, porque muitas pessoas dizem assim, hipnose, não, nem pensar, não quero fazer isso. Que é engraçado, as pessoas estão a ser hipnotizadas diariamente. Diariamente nós estamos em estados de transe hipnótico. Exatamente. Estamos a ser constantemente programadas, não é? Pelas notícias, enfim, por aquilo que consumimos, no fundo. E eu também vou explicando isto às pessoas, porque as pessoas têm a ideia, se calhar, da hipnose de palco, de espetáculo. Sim. E acham, de alguma forma, acreditam que vão perder a consciência, que vão tipo apagar. Ou vão fazer coisas. Não se vão lembrar e depois não conseguem controlar, não é? Exatamente. E é totalmente o contrário. A pessoa, o cliente, é que está no controle do que está a acontecer. Se a pessoa não quer fazer, não vai funcionar. Ponto. Não é? E nós estamos a conduzir, por exemplo, nós estamos em transe hipnótico. Quantas vezes nós chegamos a um sítio e pensamos assim, ei, eu nem sei como é que cheguei aqui. Conduzir, né? Que é um exemplo muito, muito simples, que a pessoa faz os caminhos de uma forma tão automática e lembrar-se conscientemente do que é que está a acontecer, não lembra. E é tão simples quanto isso. Claro que na hipnose propriamente dita, não é? Nós induzimos aqui um estado de relaxamento, a pessoa está sempre consciente, sempre extremamente focada, sempre no controle do que está a acontecer. E claro, aqui exploramos um mundo que é o inconsciente, que é altamente simbólico, que guarda tudo, não é? Guarda as nossas emoções, emoções recalcadas, reprimidas, padrões de relacionamentos, crenças. Então, a minha crença é que quando nós queremos efetivamente mudar alguma coisa de raiz, de forma mais profunda, nós devemos fazê-lo recorrendo ao inconsciente. Quando nós só trabalhamos o consciente, é algo que vai durar 2 semanas, 3 no máximo. Se nós fazemos aqui um trabalho mais profundo, no fundo, onde está tudo, onde está o sumo todo, que é no inconsciente, a mudança efetivamente acontece e prolonga-se no tempo. Ok, queres dizer mais alguma coisa em relação a isso? Eu estou aqui a responder a uma questão. Tenho aqui uma pessoa a dizer boa noite, acho que é a Mariana. Se quiser Boa noite, fazer Mariana. Acho que é Mariana. Estou a ver. É Mariana, sim. Se tiveres alguma pergunta, se alguém tiver alguma questão, está à vontade, podem colocar. E em relação às tuas sessões, tu tens alguma preferência? Quais são as principais diferenças? Tu já falaste da diferença, por exemplo, entre a psicoterapia e a PNL. E em relação à hipnose, qual é a diferença em relação às anteriores? No fundo, aqui na hipnose, nós criamos aqui um objetivo, não é? Há aqui um objetivo terapêutico. Para fazer a hipnose, temos que ter algo a atingir, algo a tratar, não é? Não vamos fazer hipnose só porque sim, não é? Claro.
como às vezes já me perguntaram, "E faz regressões, por exemplo, seja à infância, 3 anos ou 4 anos, se verificar utilidade, sim, se não, não, não é? Mas nas minhas sessões, normalmente eu utilizo as duas componentes, a psicologia, a psicoterapia, não é? E depois na parte final, normalmente eu utilizo então a hipnose. Claro, se a pessoa assim o quiser, não é? E aí trabalhamos, no fundo, consolidamos aqui mais o trabalho de forma mais aprofundada. Normalmente eu recebo o feedback de que as pessoas sentem esta diferença, sentem-se bem ao fazer esta hipnose, esta sessão que vai, no fundo, reforçar aquilo que nós estivemos a trabalhar anteriormente. Ok. Tu neste momento dás consultas em Guimarães, não é? Sim. Presenciais, quero dizer. Sim. Sim, Presenciais em Guimarães. sim, Quando acabar presenciais. este lockdown. Sim. E também E estás a dar online. online para todo o mundo. Exatamente, também fazes em inglês. Não, fazes também em inglês. Não faço em inglês, mas tenho clientes da Suíça que estão lá, não é? Por exemplo, Suíça, Luxemburgo, portanto, Nice. é. Queres dizer mais alguma coisa? Queres partilhar mais alguma questão em relação a esta parte mais das sessões e qual é a tua intenção ao explorares estas várias vertentes nas tuas sessões? Olha, a grande intenção é sempre dar mais escolha ao cliente, não é? Pegando aqui um bocado no novo código, é muito isto. As pessoas vêm do género, eu não vejo saída, não é? E nós Só tenho abrimos uma aqui forma de fazer a coisa, só tenho uma forma de fazer, de resolver exatamente, esta situação. sim. E aqui abrimos, no fundo, um leque, há mais escolhas, há mais caminhos, não é? Com a hipnose é um bocadinho isso também. Nós vamos de forma mais aprofundada ao inconsciente e sempre com a intenção da pessoa estar mais capacitada, estar melhor. Depois depende muito do que é que atrás à consulta, não é? E o objetivo é sempre melhorar aquilo que ela quer melhorar, resolver, eventualmente. No Ok. fundo é isso. E se quiseres partilhar, onde é que as pessoas podem te encontrar? Podem-me encontrar na minha página do Facebook, Inês Souza, Psicologia e Hipnose Clínica. Aqui no Instagram, Inês de Souza. No meu site, www.inesdesouza.pt. E em breve no YouTube. Boa! Ainda estou à luta com essa do YouTube também, eu já tenho há algum tempo, mas ainda não comecei a explorar, só agora com algumas das entrevistas e dos lives. Sim. Queres ter mais alguma coisa, Inês? Queres partilhar mais alguma coisa da tua experiência nesta área? Ou noutra área qualquer? Olha, quero-te agradecer pelo convite. Acho. Primeiro. Eu é que te agradeço por teres aceito. Gosto do teu trabalho e a forma como tens desenvolvido as coisas. Acho-te extremamente congruente e alinhada com a tua intenção, né? Com aquilo daquilo que tu estás a fazer. E foi um prazer ver-te. Foi um prazer ver-te, apesar de não foi um período muito longo, mas a forma como tu agarraste nas ferramentas e a forma como tu exploraste e a tua curiosidade, achei que és muito alinhado e muito congruente com a tua intenção e o teu propósito como psicóloga. E quereres explorar várias vertentes de forma a dar mais escolha aos teus clientes ou às pessoas com quem tu trabalhas, de alguma forma para trazer esse tal equilíbrio e ironia, né? Mesmo com o Feng Shui. Sim. Acho que é uma mais-valia e a tua partilha para mim é importante e com quem estiver a ouvir, melhor ainda. E eu é que agradeço pelas tuas palavras
E Obrigada. também tu fazes parte aqui do meu processo, porque eu aprendi imenso contigo e certamente vou continuar a aprender. Espero bem que sim e gostaria muito de acompanhar o teu processo. Claro que sim, claro que sim. Ok. Obrigada, Inês. Um Obrigada. grande beijinho e até à próxima. Até à próxima. Beijinhos.